Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Isabelle Vasconcelos e na aula de hoje falaremos sobre o artigo de opinião. Você sabe o que é um artigo de opinião? Não? Pois bem, artigo de opinião é um texto em que o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. Trata-se de um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Você vai compreender os conceitos e as características da estrutura de um artigo de opinião. Agora, assista atentamente ao vídeo e pegue seus materiais para fazer as anotações. Boa aula! Artigo de opinião. Bom, a gente já sabe que faz parte do gênero. Vou até colocar aqui a minha canetinha à disposição para a gente poder identificar. A gente já sabe que faz parte do gênero discursivo, né? Assim como as resenhas, assim como as monografias, assim como os editoriais, assim também como as redações dissertativas argumentativas. É um texto ligado à possibilidade... Opa, deixa eu só apagar aqui... Deixa eu colocar com mais firmeza aqui o desenho, né, gente? Para não borrar. Aí, olha, a gente tem aqui, é um texto de exposição de opiniões. Aí a gente vai observar que algumas características, elas são interessantes. Assim como acontece com os editoriais, os artigos de opinião, eles são sempre vinculados, né, vinculados em mídias. No caso agora, os jornais ou os portais eletrônicos, né? Ou então as edições eletrônicas de jornais e revistas que a gente tem através dos grandes portais de comunicação que a gente vai encontrar. Então, aqui a gente tem, olha, eu trouxe aqui para vocês um exemplozinho de uma estrutura tradicional, né? Dentro dessa perspectiva, né? Dessa abordagem aí. Aí a gente vai poder identificar, olha, aqui eu identifiquei esses aspectos importantes aqui. É claro que eu tirei aqui o veículo, né, mas ele foi publicado num jornal que faz parte de um grande portal de comunicação, e aí você consegue até observar informações que já caracterizam esse projeto aqui, ó. Opa, deixa eu ver o que está fazendo. Estou fazendo uma coisa muito feia aqui. Deixa eu apagar aqui e apagar aqui. Então, ó, a gente consegue localizar aqui, olha, Rio de Janeiro, segunda-feira, 17 de março, aqui a data, o ano, inclusive até como uma fotografia de um artigo de opinião de um formato tradicional, né, ou seja, do formato impresso, a gente vai encontrar até esse projeto de edição. E aí você vai ver, olha, que ele é vinculado dentro expõe a opinião desse produtor, né, veja aqui que o produtor, ele identifica, principalmente a gente vai ver isso na nossa próxima aula, dentro desse aspecto, dentro dessa perspectiva aqui, olha, por conta dessa possibilidade, olha, dele aparecer depois do título já a assinatura. Geralmente, dentro também dos jornais, isso pode aparecer no final e pode também vir acompanhado de alguma informação sobre essa pessoa. Os artigos de opinião, eles são escritos por personalidades ou então por qualquer pessoa que queira opinar sobre uma determinada informação relevante abordada pelo jornal. Então, geralmente pode ser um jornalista, pode ser qualquer outra pessoa que queira externalizar sua opinião. Então, olha, tem um caráter argumentativo, porque ele vai expor uma ideia em torno de um tema. A linguagem precisa ser categoricamente formal, não temos espaço aqui para o coloquial, né? Até porque, como é uma opinião mais formalizada, a gente não vai poder identificar esses aspectos aí. E aqui, olha, temas, e o principal, ó, com relação aos temas de relevância social.
Então, você não vai externalizar sua opinião, por exemplo, a respeito de uma informação que seja bairrista, ou então que seja limitante aí à sua rua, alguma coisa assim, pouco substanciosa, certo? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos. Então, olha, veja, é um texto organizado em parágrafos, veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai depender bastante aí. A gente vai poder identificar as características agora, antes da gente começar a trabalhar as nossas questões. Então, um artigo de opinião, olha, ele tem que ter um título chamativo, criativo e chamativo. Mais educação, menos violência. Olha como aqui a gente já está aplicando esse conceito aqui, olha, desse título interessante que chama a atenção. Então, precisa-se de um título. Nós vamos, então eu quero dizer que eu preciso sempre. O artigo de opinião, ele vai ter um título. Editoriais aqui são facultados aí a questão do título, né? Então, olha, observe aqui, ó, como eu coloquei para que você possa observar que lá no jornal, ou físico, ou na página virtual, ele sempre vai identificar, olha, o princípio base da produção do texto, é a opinião. No caso aqui, olha, nós temos um outro escritor, é a Mônica Leal, e no final ela resolveu se identificar. É importante, né, haver esse processo de identificação, porque você dá mais credibilidade à informação. A linguagem é formal, como a gente já havia falado anteriormente, o uso da terceira pessoa, como todo e bom qualquer texto dissertativo argumentativo. Ou então na primeira pessoa do plural, ou melhor, do singular, para mostrar que é a sua opinião pessoal. Os verbos preferencialmente no presente do indicativo, e aí vem todo aquele processo, olha, de efeito e causa, né? Com causa e consequência. Então, você vai acabar construindo um texto em que você trabalha esse processo de situação. Fora oralidade, coloquialismos, informações que deixam o texto aí representante de uma linguagem informal, tá bom? Então, a linguagem precisa ser assertiva. Professor, o que é assertiva? É uma linguagem contundente, uma linguagem forte, uma linguagem impactante, para que você possa fazer o seu leitor se convencer a respeito disso, né? E se houver uma contra-argumentação, essa contra-argumentação ela vai ser reforçadora do seu argumento e não levando o leitor a uma nova discussão, certo? Nós vamos sempre ter esses textos relacionados a fatos, como a gente viu no slide anterior, a fatos de relevo, né? Situações assim mais importantes. Até porque é o momento em que você tem um contato com aí os leitores, né? Veja que aqui no texto ela diz, olha, não tenho nenhuma dúvida que a área da educação deve ser a maior preocupação de um governo. Olha o aspecto aqui, ó, ela cumpriu com esse aspecto aqui que a gente colocou. Primeira pessoa, o texto pode ser organizado em primeira pessoa, foi a escolha dela. Ela colocou um título chamativo, mais educação, menos violência, ou seja, esse aspecto contraditório, utilizou uma linguagem formal, fez uso dos verbos no presente e vai trazer, olha, uma relação entre por que a educação vai diminuir a violência. Então, a gente vai poder identificar nessa leitura aqui aspectos importantes da opinião da Mônica Leal, que é uma vereadora lá de Porto Alegre, tá? Então, a gente vai poder identificar esses aspectos. Bom, vamos lá que a gente está correndo o tempo, estamos chegando aí a mais da metade da nossa aula assim, vai ser mais curtinha, né? E aí a gente vai priorizar esse aspecto. Então, quando a gente trabalhou a resenha, a gente sempre falou, olha, textos discursivos, eles pedem mais da habilidade leitora, porque você precisa ter aí um processo de, vamos dizer assim, aprimoramento dessa leitura qualificada. Você lê e decodificar rapidamente. Chamou por quê?
As novas tecnologias operam mudanças espantosas. As pessoas parecem ter cada vez menos tempo para falar ao telefone. Está acabando a época das chamadas espontâneas. Deu uma saudade e resolvi ligar para saber como você anda. Ou está sendo substituído pelo menos antecedido por um SMS ou mensagem no WhatsApp, do tipo, tudo bem com você? Posso dar uma ligada? É curioso perceber como muitas pessoas consideram uma invasão de privacidade receber uma chamada inesperada no meio da tarde. Curioso a gente pensar que quando os celulares ganharam o mundo na década de 1980, a autonomia de falar com alguém em deslocamento foi um grande avanço. Cerca de 30 anos depois, as chamadas são indesejáveis até invasivas. Em tempos de conectividade máxima, o bacana é que você pode se comunicar, não necessariamente falar, com muitas pessoas ao mesmo tempo e podendo executar outras tarefas simultaneamente. Em um mundo em constante correria, falar 10 ou 15 minutos com alguém ao telefone pode ser entendido como perda de tempo. Olha, gente, esse trecho aí é um trecho que faz parte de um artigo de opinião, é a opinião dele sobre as novas tecnologias, né? E aí ele continua. Entre os mais jovens, o fenômeno ainda é mais evidente. No adolescente, a conversa, mesmo ao telefone, pode ser um problema. Às vezes mais tímidos e envergonhados no contato verbal ou físico com o outro, atrás da tela de um computador ou do teclado de um celular, eles se soltam muito mais. No papo, eles podem se sentir peixes fora d'água. Vamos lá, que a gente ainda tem 6 minutinhos aí para a gente poder avançar. Ar puro para a vida. Olha a autoria aqui, olha, já aparece aqui Leonardo Boff, grande filósofo da nossa atualidade. No início do ano, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, um organismo da ONU que congrega cerca de 2.500 cientistas de 130 países, informou que já vivemos os efeitos do aquecimento global do planeta. Nossa casa comum poderá, desde já, ficar muito mais quente, oscilando entre 1,4 e 6 graus Celsius. Esses números, apesar de aparentemente inofensivos, são capazes de desencadear grandes transtornos climáticos e uma devastação inimaginável de seres vivos. Muitos lugares ficarão inabitáveis. Haverá grande migração para regiões de temperaturas mais amenas. Anualmente são lançados 27 bilhões de toneladas de dióxido de carbono no ar. Isso equivale, se condensado, a uma montanha de 1,5 quilômetro de altura com uma circunferência de base de 19 quilômetros. Como a Terra pode assimilar esses resíduos invisíveis mortais? O receio, o medo, até o pavor que está tomando conta de muitos cientistas, economistas e políticos ecologicamente dispersos, como Gorbachev e o Al Gore, entre outros, é que estamos nos aproximando de um momento crítico. Se as coisas seguirem como estão, fatalmente iremos ao encontro do pior. Entretanto, podemos minorar os efeitos maléficos e mudar a situação se os estados, as grandes empresas, as instituições e cada pessoa deixarem de queimar lixo, de contaminar o ar e controlarem a emissão de gases dos carros mediante energias alternativas e menos poluentes. Só assim a Terra, que tem força de regeneração, conseguirá garantir ar puro para a vida. Viu, gente? Olha, a gente trouxe aí um texto dele e a gente tem uma questão para analisar. Ele fala sobre alguma situação. Segundo esse texto, o que causará a imigração para as regiões de temperatura mais amenas? Olha, a gente já localizou
o princípio da discussão em torno do aquecimento global. Ele fala já que, olha, que pode ficar muito mais quente, então, ou seja, a gente vai ter um planeta mais quente, né? E aí as razões disso, a argumentação que ele usa, né, é a quantidade de dióxido de carbono, poluição que é lançada anualmente em todo o planeta. Isso é uma quantidade absurda aí dentro desse aspecto comparativo. Aí ele diz o seguinte, que ele fala, cadê? Deixa eu voltar aqui, né? Aí ele coloca aqui, são capazes de gerar grandes transtornos climáticos e uma devastação. Então, o aquecimento global vai desencadear grandes transtornos climáticos e inimaginável e devastação dos seres vivos, né? E muitos lugares ficarão inabitáveis. Haverá grande migração para regiões de temperatura mais amena. Aí a questão pede exatamente o quê? Segundo esse texto, o que causará a imigração para regiões de temperatura mais amena? Letra A elevação da temperatura em vários lugares, né? A identificação dos efeitos do aquecimento global, a inevitável aproximação de um momento crítico ou a preocupação com o dióxido de carbono. Olha, gente, o que ele falou aqui exatamente é aquilo que a gente vai poder colocar claramente na questão. A elevação da temperatura. Opa, é mesmo, tem perdão aqui. É porque era por isso. Deixa eu apagar bem aqui. Pronto. É exatamente a alternativa letra A, gente, a elevação da temperatura em vários lugares do planeta, né? Tanto é que ele colocou isso claramente aqui, no segundo parágrafo, que a gente já analisou aqui. Passei demais, mas eu vou voltar aqui, são capazes, aí ele colocou aqui, olha, vai oscilar, e esses números inofensivos vão desencadear grandes transtornos e deixarão lugares inabitáveis. Então, se ele está perguntando na questão o que causará a imigração para as regiões, é a elevação da temperatura aí de vários lugares. Então, a alternativa correta, letra A, certo? Então, gente, olha, nós estamos chegando ao fim da nossa aula, né? A gente já está aqui chegando ao limite, né, do nosso tempo. Deixa eu ver aqui, minha diretora de imagem vai me dizer se está correto ou não a minha informação. Se está, ela pode abrir aqui para a gente poder fazer um apanhado geral. Muito bem, nossa diretora de imagem, a Janaína, está respondendo corretamente. Olha, então, a gente fica hoje por aqui. E aí, você gostou da aula? Que tal revisar o conteúdo? Nós hoje aprendemos sobre o artigo de opinião e já sabemos reconhecê-lo. Pegue as suas anotações e as leia atentamente. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula!